Maíra Pobel, professora de História, e a gente vai agora para a última parte sobre a presença africana aqui no Brasil. Bom, a gente já vai começar com a questão dos castigos físicos, né? Os escravos, eles eram vigiados de perto por feitores. Feitores eram pessoas que estavam ali exatamente para ficar vigiando e punindo quando necessário. Então, olha só os instrumentos. Primeiro a gente tem aqui, que é conhecido como máscara de Flandres. Você vê que fica só um buraquinho, né? A pessoa consegue respirar e fica um buraquinho na boca, mas não consegue falar, não consegue comer, mudando bastante a mobilidade. Esse pedaço aqui, isso daqui, era para você prender vários escravos ao mesmo tempo. Tinha a palmatória, né? Que você pega e bate na mão, na palma. Isso daqui também, que era para ficar gargantilha, gargalheira, que era para você segurar mesmo, muitas vezes no tronco, sabe? Você já deve ter visto em algum momento aqueles castigos com chicote, sim, você usava todos esses instrumentos como forma de castigar aos negros, aos escravos. Por que eram castigados? Muitas vezes eles eram acusados de fazer corpo mole, de ser respondões, de não fazerem aquilo que foi mandado. Quando eles tentavam fugir, então, aí que o castigo físico era mais pesado. Você vê aqui, usando essa gargalheira aqui no tronco, né, com outro instrumento que você prendia os escravos pelos pés, então você impede qualquer tipo de mobilidade. E essa daqui sendo usado a palmatória, né? Esses castigos físicos, então, vamos voltar. Você já veio no navio com condições péssimas. Você trabalha até 15 horas por dia sob o sol, sem condições nenhuma e com alimentação pouca. E por qualquer motivo, você ainda recebe castigos físicos. Então você vê que a condição do escravo era uma condição subhumana. Era uma condição em que você não considerava ele como humano, como qualquer pessoa que merece um mínimo de dignidade e respeito. Vamos agora falar da resistência. Seguinte, nenhum grupo humano jamais aceitou ser escravizado. Onde houve escravidão, houve resistência. Por que eu estou botando isso para vocês? Para quebrar a história de que chegavam aqui os africanos escravizados e aceitavam aquilo de bom grado. Não, gente, não é da natureza humana ser escravizado, ser castigado, torturado. Então, aonde houve escravidão, aonde houve exploração desse trabalho, houve sim resistência. E aí, quais são as formas? Por que teve resistência? Pelo excesso de trabalho, pela disciplina rigorosa, os castigos físicos, a humilhação, o descumprimento da palavra do Senhor com alforria. Lembrando que a alforria é aquele documento que liberta o escravo, que tira ele da posição de escravo e passa para a posição de liberto, ou seja, aquele que já é livre. Tudo isso causaram resistências e fugas, tá? Você pensa, você tem uma situação de trabalho horrorosa, você é castigado, torturado, uma hora você vai se revoltar. E aí tem essas resistências e fugas. Vamos ver como é que eles resistiam. Bom, e como é que eram essas formas de resistência? Podia ser através da desobediência, né? Não fazer aquilo que foi mandado, o corpo mole no trabalho, a quebra de ferramentas, então você quebra para você já não ter que trabalhar mais com aquilo. Incêndio de plantações, você destrói plantações enormes, dando prejuízo para o fazendeiro e ao mesmo tempo você não trabalha. Aborto é quase como se fosse assim, é tão ruim essa condição que eu vivo que eu não quero que nenhuma criança viva também. Suicídio, caso mais extremo, não aguento mais essa condição de tortura, de violências físicas. E a fuga. A fuga podia ser uma fuga individual, né? Eu saio daquele lugar onde eu trabalho e vou fugir sozinha, ou podia ser uma fuga coletiva, através dos quilombos. Quilombos eram grupamentos onde ficavam vários escravos que tinham fugido. O mais importante foi o quilombo dos Palmares. Vamos lá. Ele foi o maior e mais
mais duradouro quilombo. Quando a gente pensa até hoje sobre quilombos, o nome que vem é o Quilombo dos Palmares. Não significa que foi o último, claro que não, tiveram vários espalhados pelo país. Mas ele teve uma importância histórica maior e é o que é lembrado até hoje. Ele começou em 1597 com apenas 40 escravos que tinham fugido do engenho do litoral nordestino. E eles foram para a Serra da Barriga e lá começaram, a criar quase que uma comunidade, isso no estado de Alagoas, onde eles faziam essa resistência, essa fuga, ficava todo mundo junto. Era Quilombo dos Palmares porque o lugar tinha muitas palmeiras, enfim, por isso que é conhecido como Palmares. Assim que começou, a população de Palmares ela não era tão grande, mas com as invasões holandesas no Nordeste, isso desorganizou a vida nos engenhos, a violência diminuiu, os escravizaram aproveitaram para fugir. Então o que aconteceu? Começou com um grupo muito pequeno, só que aí teve a invasão holandesa no Nordeste, deu uma desestruturada, o controle passou a ficar um pouco menor, os castigos um pouco menores. Isso fez com que mais escravos fugissem, mais escravos quisessem sair daquela vida. Eles tiveram mais, vamos dizer, coragem para sair e tentar uma nova vida. Estima-se que o Quilombo chegou a ter cerca de 15 mil habitantes. Entre eles, tinham os africanos e os descendentes, mas também havia brancos pobres e indígenas expulsos de sua terra pelos colonos. Então repara, começou com 40, fugindo do mesmo engenho e indo para uma região na Serra da Barriga que tinha muitas palmeiras, conhecida como Palmares. Depois, com as invasões holandesas, mais pessoas foram indo, porque os castigos e a vigilância ficou um pouquinho menor. No fim, você já tinha quase 15 mil nesse quilombo, certo? E não só mais escravos, ex-escravos, também tinham o quê? Homens brancos e indígenas expulsos de suas terras. Ou seja, pessoas que não estavam conseguindo se incorporar àquela sociedade como estava. Os palmarinos viviam em liberdade e a seu modo em um conjunto de povoações chamadas mocambos, do Mucambo Esconderijo, em Quimbundo, língua do Grupo Banto. Então o que acontece? Eles viviam como se fossem pequenos grupamentos e ali eles se organizavam, É quase como se fosse uma organização central e vários outros núcleos. Para sobreviver, plantavam milho, feijão, mandioca, batata doce, criavam porcos e galinhas, caçavam cotias, enfim, eles mesmos produziam aquilo que comiam, eles caçavam, eles produziam, por exemplo, objetos de cerâmica, palha traçada, eles foram fazendo um tipo de grupamento quase que autossuficiente, onde eles mesmos criavam formas de sobrevivência e de se manter, sem precisar de coisas de fora do quilombo. Geralmente a produção de cada mucambo era distribuída entre seus membros. As sobras eram guardadas para as épocas de guerra, colheita ou festa, ou para serem trocadas. Então você vê que é um tipo de organização diferente daqueles que eles estavam fazendo, que eles tinham nas fazendas. Os mucambos plantavam, ali eles caçavam e era tudo repartido. Você vê que é uma outra forma de organização daquela sociedade. É uma divisão mais autossustentável no sentido de eles autossuficiente, aonde eles vão e eles plantam, colhem e fazem aquilo que é necessário para a sobrevivência deles. Só que aí, aquele quilombo começou a afetar, a incomodar aos senhores daquela região. Os senhores de engenho luso-brasileiros achavam Palmares um mau exemplo para os escravizados. Por quê? Se você começa a ter notícia de um grande quilombo que está crescendo, está prosperando, abrigando ex-escravos, que na verdade eles continuam escravos, eles não são libertos, mas não estão mais na condição de escravidão. Você quase que dá coragem e incentiva outros escravos a também resistirem, a também fugirem e procurar algum outro lugar. E aí várias expedições são mandadas contra esse quilombo, Expedições militares para tentar acabar com aquilo. As primeiras expedições oficiais contra Palmares são derrotadas pelos quilombolas
com a liderança de Zumbi. Então aqui começa a surgir a figura emblemática de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares, ele foi líder, tá? Em várias dessas expedições, quando tiveram expedições tentando acabar com Palmares, ele lidera a resistência, né? Ele faz com que Palmares continue como ele está, sem ser derrotado. Houve inúmeros ataques fracassados, mas a superioridade militar, a abertura de novos caminhos até Palmares e o maior conhecimento da Serra da Barriga desequilibraram a luta em favor dos mercenários. O que aconteceu? Até então, você estava fazendo expedições com pessoas que mal conheciam aquela geografia, não sabiam muito bem como andar por ali, então era mais fácil de ser derrotado. Só que começaram a contratar algumas pessoas que tinham conhecimento daquela região para lutar nessas expedições. E essas pessoas tinham um armamento muito maior, né, um poder militar muito maior daqueles que estavam fazendo a resistência. Então, a vitória de Palmares foi ficando cada vez mais difícil. A enorme muralha de madeira em volta de Palmares foi destruída com balas de canhão e o combate se transformou em massacre. Palmares e os demais campos foram destruídos. Então, quando você tem essa superioridade militar aliado com o conhecimento daquele lugar, faz com que a vitória seja garantida. Então, o que era só para acabar com aquele lugar virou massacre. Eles entravam, eles matavam, eles incendiavam, mesmo depois de já ter sido derrotado. E aí tem o Zumbi, né? O Zumbi que ficou como uma figura de resistência, né? Zumbi dos Palmares. É uma pessoa emblemática ligada àquele quilombo a qual ele fazia parte. O Zumbi foi ferido em combate, mas conseguiu escapar e resistir por vários meses. Só que ele é traído por um homem de sua confiança e morto em 20 de novembro. 20 de novembro foi instituído pela comunidade negra, nesse aniversário de morte de Zumbi, como Dia Nacional da Consciência Negra. Um dia para refletir com profundidade sobre o racismo no Brasil e as formas para superá-lo. Então, olha só, vamos pensar o seguinte: Zumbi foi o único negro escravizado que resistiu contra essa submissão à escravidão? Não, não foi. Então, mas por que o Zumbi então é tão lembrado? Porque ele fazia parte desse grande quilombo chamado Quilombo dos Palmares. Ele foi uma figura muito forte na questão da resistência à invasão. Então, assim, a nossa história ela é feita de símbolos, de mitos, tá? E um símbolo que ficou da resistência negra foi Zumbi. Ele é comemorado até hoje, né, como símbolo dessa questão da lembrança da escravidão e do racismo que persiste até hoje na sociedade brasileira. Isso aqui são algumas representações feitas do Zumbi. Você vê aqui, ó, Zumbi dos Palmares, o líder negro de todas as raças. Então você pegando o Zumbi não apenas como a raça, como uma etnia determinada, mas aquele que tem o poder de fazer refletir sobre as diferenças e igualdade de todas as raças. Então a gente vai ficando por aqui nesse conteúdo de presença africana no Brasil. Tchau!